desempenho produtivo e muito menos saúde. Então, o que seria a nutrição? O que nós vamos estudar nesse período? Então, a nutrição, nós vamos entender assim, quais vão ser, como é que vai ser a ingestão desses alimentos. Nós vamos ter silagem, nós vamos ter pastagem, nós vamos ter ração, concentrado, vamos trabalhar a ingestão deles separados, junto. Como é que vai ser a ingestão? Como é que é a apreensão dos alimentos por um suíno? Como é que é a apreensão de um ruminante? Quais as classificações dos ruminantes que a gente tem? Enfim, nós vamos entender particularidades de cada uma. A digestão desses alimentos, então, nós vamos trabalhar, depois de ingeridos esses alimentos, qual o processo de digestão? A gente sabe que tem diferença entre ruminantes e não ruminantes. Depois de fazer essa digestão, os nutrientes digeridos, eles são absorvidos, que essa absorção vai acontecer do sistema digestório para a corrente sanguínea, então a absorção é esse o processo que vai acontecer. Depois que foi para a corrente sanguínea, vai ser metabolizado nesses nutrientes, aí vai ser transformado em proteína, vai ser transformado em lipídio, vai ser transformado em osso, pele, vai participar de algum processo bioquímico e vai ser excretado. Então, como que vai ser todo esse metabolismo? Nós vamos entender de cada nutriente como que isso vai acontecer. E isso acontece, essa ingestão, digestão, absorção e metabolismo que nós estudamos, sempre focados para, se nós vamos querer manutenção, ou mantença, muitos chamam, o que seria manutenção? Eu tenho um animal que eu não quero que ele ganhe peso e nem perca peso, eu quero que ele se mantenha com saúde, vivo, tudo certinho. Ou podemos trazer para a nossa vida normal. O que é uma mantença nossa? Eu estou com X quilos, eu quero permanecer com esses quilos, sem gordura, quero manter minha saúde. Isso é manutenção. E para fazer essa manutenção, a gente sabe que tem tantas calorias que pode ingerir, tem que ingerir tanto de proteína, tanto de fibra. Nós temos uma série de recomendações nutricionais para fazer. Na área animal, a gente tem isso também. Então, quando eu vou ter, por exemplo, vamos pegar quem trabalha com leite aqui, eu vou ter animais, por exemplo, que eu vou querer produção, que é o leite, vão ter animais que vão estar na reprodução, a grande maioria vai estar na reprodução, então eu vou querer que esse animal emprenhe novamente, eu vou ter as bezerras e novilhas que vão estar em fase de crescimento, então vou ter exigência de crescimento, e vou ter animais que vou querer só ter para mantença de peso, que seria um animal vazio, mas que está seco, sem produção e não está gestante. E eu só quero que mantenha peso. Então pode acontecer isso. Quando que a gente quer só mantença? Um animal pet e adulto. A gente não quer que ele engorde nem perca peso. Então a dieta que eu vou estar trabalhando para ele é só para manutenção da vida. Ou seja, um animal ou uma pessoa tem uma exigência nutricional para manter vivo. Basicamente isso para as funções vitais. Então nós temos um custo energético para manter vivo. Se o animal está em crescimento, vamos trabalhar só com o animal, se ele tiver em crescimento, vai ter um custo de manutenção das funções vitais, mais um aporte energético e proteico para fazer crescimento. Se o animal, uma novilha que está em crescimento, vai ter uma necessidade de manutenção, uma necessidade de crescimento, e se já está em fase reprodutiva, uma necessidade de reprodução. Se eu pegar uma vaca adulta, vai ter a manutenção, não vai ter mais crescimento, já está adulto, mas vai ter provavelmente reprodução e produção. Então a gente vai entender qual categoria que a gente vai estar trabalhando, e isso vai para todas as espécies. Se nós ir para suínos, é a mesma coisa, tem manutenção, tem crescimento lá dos animais que estão em creche, tem as matrizes que estão em reprodução, e a produção aqui que nós vamos estar falando são dos animais que muitas vezes vamos estar trabalhando nas matrizes que estão em fase de aleitamento, né, com os leitões, ou a produção pode ser produção de carne,
né? Então, nós vamos estar trabalhando aqui, além do crescimento, eu quero que tenha um máximo de aporte de formação de carne, então, um ótimo desempenho. Então, tudo que nós vamos estar trabalhando na nutrição vai ter um foco, um porquê, né? E esse porquê, ele vai me dizer qual que vai ser a exigência de mantença, de crescimento, de reprodução e produção. Mas isso é mais à frente. E aí a gente entra para uma diferença que, às vezes, quando a gente não trabalha nutrição, a gente olha e nem se depara que tem uma diferença. A alimentação é diferente de nutrição, né? E é muito diferente, né? Então, o que é alimentar? É simplesmente fornecer alimentos, né? Então, eu posso pegar qualquer alimento, né? Eu vou pegar milho fubá, né? O milho moído. Eu vou pegar o milho e vou fornecer para a minha vaca lá. Eu estou alimentando essa vaca, né? Porém, eu só estou alimentando, eu não estou nutrindo, porque eu só estou fornecendo, o milho é rico em energia, eu estou fornecendo energia, mas eu não estou fazendo nutrição propriamente dito, porque a nutrição, ela envolve eu alimentar esses animais, mas eu atender às exigências fisiológicas e metabólicas do animal. O que seria isso? Cada categoria, para ter um bom desempenho, tem as exigências mínimas, né? E cada categoria vai ter as suas, e aí eu vou precisar proteína, vou precisar um balanceamento dessa dieta. Você precisar proteína, energia, minerais, fibra, vou precisar de todos esses requisitos para fazer uma boa dieta. Então, lembre-se, alimentar é simplesmente eu fornecer alguma coisa, algum alimento para um animal. Nutrição é totalmente diferente, né? Alimentação traz para nossa realidade de humanos. Então, essa alimentação, quando a mãe fala que só está comendo porcaria, é alimentação. E nutrição, quando fala o prato tem que ter proteína, tem que ter carne, tem que ter salada, tem que ter um carboidrato e não sei o que, é nutrição, né? Então, a desnutrição, né, ou a não nutrição, um animal pode estar cheio, bem alimentado, mas desnutrido, né? Então, isso a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai falar de desnutrição, porque eu posso estar com um animal que eu forneci o máximo, vamos pensar um ruminante, eu forneci o máximo de volumoso possível, muita pastagem, só que eu não fiz o balanceamento da dieta. Então, esse animal pode estar cheio, né? Pode estar com o rumen completo, né? Está saciado, porém está faltando nutriente, pode estar faltando mineral, pode estar faltando proteína, pode estar faltando energia, e ele está desnutrido. E o desnutrido pode não ser aquele animal magro, pode ser um animal obeso também, né? Porque daí não tem um balanceamento de dieta. Então, isso pode estar acontecendo. Então, lembrem que isso é um dos principais conceitos que a gente vai estar trabalhando, né? A nutrição ela vai ser diferente da alimentação. Aí, como eu vinha falando, nós sempre vamos estar trabalhando essas etapas aqui, ó. A dieta que é consumida pelo animal. Por que a dieta é consumida pelo animal? Porque muitas vezes nós temos ruminantes seletivos, tá? O que seria ruminante seletivo? Se eu colocar uma fibra muito maior do que 5 centímetros, que é a largura do focinho do bovino, por exemplo, e tiver ração, ela consegue separar esse alimento e comer só a ração. Então, não é a dieta que eu forneci para esse animal, é realmente o que esse animal comeu. Às vezes eu vou ter um animal pet que eu vou usar 2 rações, né, uma com medicamento, uma sem. Tem animal que vai ser seletivo. Vou botar uma carne no meio da ração, vai ser seletivo, vai conseguir comer. Ou seja, eu coloquei uma dieta para esse animal comer e ele comeu outra. Ou eu coloquei um suíno, botei 2 quilos e ele comeu 1,5 kg. Então, nós temos que entender a dieta que é consumida. Nós vamos lembrar que a digestão em equinos, por exemplo, acontece no seco, a maior parte da digestão. Nos ruminantes, vai acontecer inicialmente e a maior parte no rumen.
Quando a gente vai para os monogástricos, a gente vai ter um estômago único que vai acontecer e basicamente vai ser uma digestão química. Quando a gente vai nas aves, a gente vai ter uma digestão física, né, na moela, então nós vamos ter mais um órgão ali para estudar depois, né, e ela é principalmente física. Então, cada animal vai ter a sua forma de digestão. A absorção de nutrientes, a gente tem que lembrar que nós temos que absorver esses nutrientes digeridos, eles têm que ser absorvidos. Se ele não for absorvido, ele não vai ir para o metabolismo. Nós temos um exemplo em ruminantes que parte da fibra é lignina, e a lignina é a parte que não há digestão. Se não há digestão, nesse caso, ele vai sair nas fezes dos animais e não vai acontecer a absorção. E aí a gente não conta isso no metabolismo. E o metabolismo vai ser para nós entender quanto de energia que vai gerar, quanto de proteína que vai estar gerando. E os resultados que a gente busca desse fluxo vai ser crescimento de animais, na maioria das vezes, produção, né? Então já falei de leite, já falei de carne, saúde é um dos pilares que a gente vai estar trabalhando. Hoje a saúde tanto dos animais pet ou dos animais de produção está muito forte. E quando a gente fala de saúde aqui, nós já podemos ligar em saúde única, que a gente vai focar em sustentabilidade, a gente vai falar na saúde que os animais têm, a gente vai falar sobre bem-estar animal e a gente vai falar também depois na saúde humana que esses animais de produção eles levam. E no final a gente não pode deixar de trabalhar a questão de rentabilidade. Hoje a nutrição ela é muito responsável por uma boa ou má rentabilidade dentro de uma fazenda. Então, a nutrição e fisiologia. Vamos começar a falar que nós vamos entrar em fisiologia para vocês entenderem. Vocês já tiveram, que não tiveram bioquímica. Alguém entendeu o que era ATP, ou já sabe da ATP, quando a gente vem do ensino médio ou de algum semestre anterior? Chegaram o ciclo de Krebs, cadeia respiratória, né? Nessa parte, ou vocês não tiveram isso? Uma energia da célula? Isso. Então, alguma coisinha provavelmente vocês já trabalharam sobre ATP, né? Então, adenosina trifosfato, né? É a moeda energética na célula. Então, tudo que a gente vai trabalhar na nutrição é para gerar ATP praticamente, né? Então, o ATP ela vai estar relacionada à energia que vai entrar em todas as células. E ela é feita inicialmente pela glicólise, depois nós vamos entrar no ciclo de Krebs, do ciclo de Krebs vai para a cadeia respiratória e vai gerar os ATPs, na grande maioria. Em ruminantes isso muda um pouquinho, é uma particularidade, ela não é gerada nesse processo aqui. Inicialmente ela vai ser transformada em ácidos graxos voláteis e absorvidos, e aí ela entra diretamente no ciclo de Krebs, um formato que depois a gente vai trabalhar lá em ruminantes, uma particularidade. E aí nós temos até a produção de corpos cetônicos. Mas o ATP, inicialmente, que nós vamos estar trabalhando, então a energia que os alimentos vão ter, eles vão ser utilizados para quê? Para movimento, que é a parte de mantença, para produção de leite, para crescimento muscular. Daí nós vamos trabalhar o balanceamento para fazer síntese proteica, então nós vamos precisar de nitrogênio. Como que faz a síntese proteica? Basicamente, vamos falar agora aqui, depois vamos entrar a fundo. Síntese proteica, eu vou pegar a energia, né, o ATP aqui, e vou adicionar nitrogênio. A hora que eu adiciono nitrogênio numa molécula energética, eu vou conseguir sintetizar uma proteína. E a proteína, ela está relacionada muito também ao sistema imune. Então, a gente vai ter muita proteína que vai estar relacionada ao sistema imune. Então, inicia com uma energia dos alimentos que vão
ser utilizado para todas essas atividades dentro do animal. E aí, nós vamos sempre lembrar que nós vamos ter ruminantes e não ruminantes. Quando a gente vai trabalhar os ruminantes, né, eles sempre vão ter um estômago, tá? Então, quando a gente fala que eles têm 4, a gente tem que cuidar isso, e eles só têm um, e os monogástricos também têm um estômago, um pouco diferente, tá? Nos ruminantes, então, a gente vai trabalhar, isso não vai ter uma aula mais particular, mas vamos ter do esôfago, ele vai cair no retículo, do retículo vem para o rumen, do rumen vai retornar para fazer a ruminação, vai voltando, assim que vai reduzindo o tamanho de partículas, vai para o omaso, e do omaso, o abomaso. Então, o estômago de ruminantes, ele é dividido em 4 compartimentos: retículo, rumen, omaso e abomaso. E a quarta parte do estômago de ruminantes, que é o abomaso, ele tem uma similar ao estômago de monogástricos. Então, essa é a única diferença que nós vamos estar trabalhando. Então, a forma energética que nós vamos trabalhar em ruminantes, ela é diferente de monogástricos que nós vamos estar lidando. Então, quando a gente vai entrar nos alimentos que aqui é aproveitado e aqui, vai mudar. Por que os ruminantes, eles aproveitam volumoso, aproveitam a fibra, e os monogástricos não? Porque nos ruminantes, né, a fibra ela vai ser aproveitada pela microbiota ruminal, e essa microbiota vai vai fazer um processo de fermentação e vai produzir ácidos graxos voláteis, né, os AGVs que a gente já conhece. E esses AGV, eles são absorvidos pela parede do rumen, e aí o animal vai aproveitar os ácidos graxos voláteis, e não a fibra. Então, nenhum animal tem capacidade de digerir fibra, mas os ruminantes fazem uma simbiose com micro-organismos, que esses micro-organismos fazem essa digestão, produzem a excreção dos micro-organismos, né, os produtos que não são úteis para os micro-organismos no processo fermentativo, eles são úteis para os animais. E aí ele aproveita esses ácidos graxos, e aí que esse é o nutriente da vaca. Então ela precisa da microbiota. Então a gente tem que cuidar que a vaca, ela não consegue também digerir fibra, mas ela faz essa parceria com a microbiota que vai fazer essa digestão. Por isso, já monogástricos não utiliza fibra, né, como uma exigência, porque ela não consegue utilizar, e que ela só tem o abomaso, onde vai fazer a quebra química dos alimentos. E vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Tudo Viu, certinho? Pro? Ali você só falou, então, é que a gente sempre falava que os ruminantes têm 4 estômagos. Então, não é. O certo é dizer que ele tem um estômago com 4 compartimentos e que tem uma microbiota ruminal e que faz a digestão e excreção de AGVs, é isso? Exatamente. Então, assim, essa produção de AGV, ela os AGVs, na verdade, é o final. Como é que eu vou explicar para vocês, assim, sem entrar na parte bioquímica mais apurada? Os AGVs, eles são um resíduo dos micro-organismos, né? Mas eles são muito ricos em energia, e os ruminantes vão aproveitar esses AGVs, eles são absorvidos, né? Então, nós temos o acetato, né, o propionato e o butirato, são os 3 principais. Acetato, acetato, propionato e butirato, são os 3 principais, tá? Eu não sei se eu já tenho nessa aula uma aula seguinte, depois a gente vai retomar isso. Tá. Mas vocês vão ver que eu vou repetir alguns conteúdos em várias aulas para vocês ir gravando, tá? Então, por isso a gente faz essa primeira aula leve e depois vai aprofundando o conteúdo para vocês gravar isso, porque esses conceitos, infelizmente, eles têm que entrar
na nossa cabeça meio que a força, porque é difícil de entender eles inicialmente. Mas o que acontece? É algo que, tipo assim, a natureza ela é muito sábia, né? E como que ela é perfeita. Os micro-organismos, no rumen, eles utilizam a forragem. Então, a forragem é rica em fibra. Logo à frente eu vou explicar direitinho, mas já que estamos nesse conteúdo aqui, já vamos falar. Como... voltei aqui. Espera aí que já vamos voltar aqui. No rumen, os ruminantes eles tiveram uma adaptação há séculos, vamos falar assim, que eles se adaptaram com uma microbiota, né? Todo organismo vivo tem sua simbiose com o organismo, né? Os monogástricos, inclusive humanos, têm simbiose com micro-organismos intestinais, vamos falar assim, né? Então, tem muito probiótico sendo vendido, né? Então, assim, consumido, que melhora a microbiota. Então, só que nosso estômago, como o pH é muito baixo, vamos falar de suíno, que está aqui representado, o estômago de um suíno vai ter um pH muito baixo, né? Então, os micro-organismos não sobrevivem. O rumen, normalmente o pH dele está na casa de 7, 6,5, 7, 7,5, dependendo o nível que eu estou trabalhando de concentrado. E isso eu vou explicar mais à frente. Mas nesse pH neutro, pH 7, os micro-organismos eles vivem muito bem, a grande maioria. Ou seja, quando o animal ingere alimento, né, ele ingere também alguns micro-organismos que já estão na planta. Mas, com o passar do tempo, a microbiota foi sendo seletiva e hoje, só no fato, por exemplo, de uma vaca lamber o bezerro no pós-parto, aquela massagem que ela faz, ela já está contaminando o bezerro com muitos micro-organismos que estavam no rumen, que ela estava ruminando, veio para a boca no momento da ruminação e estava na língua e passou para o bezerro. Ou seja, a contaminação ela é muito rápida. E isso já repovoa o rumen de um bezerro recém-nascido. Então, isso é uma forma natural. Como já nós temos esses micro-organismos já no animal ali, a hora que começa a introdução de alimentos, eu estou colocando substrato, ou seja, alimento para as bactérias. E bactérias, fungos, leveduras, né, protozoários, e eles vão fazer essa digestão da fibra. Por quê? Vamos só adiantar um conceito bem simplesinho. A fibra e o amido, né, o amido que vamos pegar, nós temos amido aqui dentro de casa também, que é a famosa maisena, que todo mundo falava. O amido de milho, né, ou a fibra, elas são cadeias de glicose, tanto o amido quanto a fibra. Só depende do tipo de ligação bioquímica que tem, na ligação química. E aí, os micro-organismos têm a capacidade de quebrar a ligação, é uma ligação dupla da fibra, e ela consegue fazer essa quebra dessa glicose. Daí libera glicose para os micro-organismos. Então, os micro-organismos não quebram a glicose para a vaca, por exemplo. Ela quebra para ela. Então, ela utiliza a glicose que está presente na fibra, porque ela consegue. Já os animais só conseguem quebrar a glicose que está em amido, que está em hemicelulose, em alimentos mais com ligação simples. E aí ela faz essa quebra. E aí os micro-organismos utilizam a glicose que está formando a fibra. Nessa fermentação, libera os ácidos graxos. E aí, na liberação desses ácidos graxos, é que o bovino, o ruminante, ele se beneficia da utilização de fibra. Então, essa é a grande complexidade de por que um ruminante consegue comer pastagem. Se eu der pasto para as outras espécies, né, o volumoso, não vai ter um desempenho satisfatório, né? Então, porque nós não temos micro-organismos que fazem a utilização de glicose desses alimentos. Só por esse motivo aqui. Vocês conseguem entender, passar um pouquinho? Sim, deu certo, sim. É bem complexo. Nós vamos ter uma aula só sobre isso.
Então, assim, o que é alimento? Então, alimento vai ser todo substrato, toda a substância que vai conseguir fornecer nutriente a um organismo. Então, aqui a gente tem vários exemplos, né? O que seria alimento? Então, como eu falei, alimentar um animal é simplesmente fornecer algo para ele. Então, eu vou fornecer um alimento. Então, qualquer alimento que eu fornecer e ele fornecer qualquer nutriente, eu estou alimentando, eu estou fornecendo um alimento. Então, o milho, a silagem, o farelo de soja, a pastagem, a própria ração, vamos falar de um PET, a ração também ela é um alimento, né? Pode se transformar em um alimento. Então, tudo que eu vou conseguir fornecer para um animal é um alimento. Basicamente, é isso que a gente está falando. Então, não é, fez o balanceamento da dieta certinho. Não. Só qualquer substância, qualquer substrato, nós estamos falando, ele vai ser um alimento. Mas ingrediente, aí começa a mudar um pouquinho. Quando a gente fala ingrediente, é quando eu vou começar a entrar na nutrição, então eu vou utilizar os alimentos, mas eles preparados para eu fazer uma dieta. Então, essa dieta, aí eu começo a fazer o balanceamento. Então, o milho é um alimento, mas que forma que eu vou fornecer para um animal? O milho é moído. Então, o milho moído, ele se torna um ingrediente. A soja pode ser um alimento, mas eu vou beneficiar essa soja, vou separar o óleo e vai sobrar o farelo de soja. Então, o farelo de soja é um alimento, o óleo de soja é um alimento. Se eu utilizar na dieta soja integral, é um alimento, é um ingrediente também. Então, os alimentos eles vão se transformando em ingredientes com o formato que eles vão sendo disponibilizados para fazer a formulação da ração. Um núcleo mineral, então eu vou ter os minerais também, tanto macro quanto micro, então eles também são os ingredientes que a gente vai estar formando. E aí tem uma centena de ingredientes, casca de soja, DDG, farelo de trigo, farelo de canola, trigo moído, enfim, nós temos ingredientes. Aí quando a gente entra em monogástrico, eu já comentei lá no começo, né, as farinhas de carne, pena, osso, então tudo isso é um ingrediente. E aí, ração. Né? Ração, a gente tem... Que era para estar aparecendo uma terceira foto, mas não tá aparecendo. Enfim. O que é ração? Então, a ração começa a ser algo que a gente se aproxima da nutrição. Eu faço uma mistura balanceada, então eu faço... aí entra a questão de cálculos. Eu vou colocar quanto de cada ingrediente vai entrar na minha mistura para atender às exigências nutricionais específicas, seja de um suíno, seja de ruminante, seja do animal pet, seja de qualquer espécie, de qualquer categoria. A mistura ela tem que atender às exigências específicas daquela categoria, daquele animal que a gente está trabalhando. E aí, são 3 fotos. Eu tenho uma ração, a foto que não está aparecendo aqui, é uma ração com uma vaca. Quando eu falo em ruminantes, a gente tem um conceito um pouquinho equivocado de forma técnica e comercial. Em suínos, se eu fornecer essa ração que está na mão dessa pessoa, eu estou fornecendo uma ração, porque a ração é uma mistura completa que vai estar atendendo todas as exigências. Se eu fosse fornecer essa mesma mistura aqui da foto que está no suíno, para um bovino, eu estou fornecendo parte dos ingredientes que o animal vai ingerir para estar uma mistura completa. Então, em ruminantes, ração é tudo que esse animal vai consumir, vamos dizer assim, consumir durante o dia. Porque esse animal está aqui, por exemplo, no coxo, aqui ele está comendo silagem de milho e está comendo uma mistura de algum concentrado, que é essa ração. Então, aqui entra volumoso e concentrado, e não apenas ração, que nem a gente tem de forma comercial, a parte concentrada. Então, a gente tem que entender que em ruminantes, ração é a dieta total contendo volumoso. Em suíno, em monogástricos em geral, ração
é o que comercialmente se fala sobre ração. Ração é essa mistura, pode ser pelletizada ou não, né? Então tem essa diferença. Vamos pegar um formato de um cachorro, por exemplo, lá do interior, que nem meus avós têm, eles gostam de largar um pouquinho de osso, carne, e tem a raçãozinha do cachorro lá. Se eu só forneço a ração desse cachorro, para esse cachorro, a ração comercial que eu encontrei lá, eu posso chamar de ração apenas a ração comercial. Porém, ração em nutrição, se esse animal come carne, né, e come alimentos de humano, mais a ração desse animal vai entrar a ração comercial mais a carne. Então a gente tem que entender que a ração completa é o que o animal vai comer durante o dia para atender às exigências. Sim, Giovana? Não ergui a mão não, pro. Eu vi que estava erguida ali então de antes. Então tá tranquilo. Então, só essa dúvida aqui, vocês cuidam, porque na nutrição, quando a gente vai falar em ração, é uma mistura completa. E quando vocês ouvir de forma comercial a campo, em bovinos também eles falam ração, apenas essa parte comercial. Parte comercial que é vendida, estou vendendo ração. Não, é um concentrado para bovinos, né? Na verdade, essa é a nomenclatura correta. Tá, aqui só a questão de exigência nutricional, já adiantei no outro slide lá para vocês, sobre essas fases aqui, e que cada fase vai ter uma variação entre espécie, que já comentei, peso, então o animal pequeno, em crescimento, do que o animal adulto tem totalmente diferente a exigência nutricional, fase fisiológica também muda muito, então isso vai impactar, e o nível produtivo, tá? Esses dois últimos eu não tinha aprofundado já nos outros slides, mas o que a gente pode falar sobre essas duas partes que a gente vai aprofundar muito já nas próximas aulas. A fase fisiológica, por exemplo, um animal que está gestando, né, uma gestação inicial, a demanda energética e proteica é muito pequena. Quando eu chegar na fase final de gestação, o feto ele já está exigindo muito do animal. Então, vai muito nutriente para esse animal. E aí muda completamente a exigência pensando nessa fase fisiológica que esse animal se encontra. Quando eu vou falar também sobre um animal produtivo, uma vaca em produção de leite produzindo 10 litros por dia ou produzindo 40, 50, muda completamente. Por quê? Duas vacas iguais produzindo uma 10 litros, uma 40, o nível produtivo de manutenção é o mesmo. Então, as duas vacas vão precisar a mesma quantidade de energia para fazer a manutenção das funções vitais. Então, não muda nada. Só que eu preciso ter uma quantidade de nutrientes muito maior, 4 vezes mais, para os animais que estão com 40 litros em relação aos que estão com 10 litros. Então, tem essa diferença em relação à produção. Nós temos que ter esse cuidado. Aqui eu não estou conseguindo ter uma foto aqui, não está aparecendo. Mas, enfim. Tá, o que é o balanceamento de dieta? Eu vou cuidar para a próxima, eu vou baixar no PowerPoint, que vai facilitar para vocês. Mas já vou resumir para vocês o que seria o balanceamento de dietas. O balanceamento de dietas, basicamente, vai ser o uso de software hoje, nós vamos estar utilizando, dificilmente a gente consegue fazer isso num formato manual. Então, a gente não vai ter cálculo para fazer na calculadora de balanceamento de dieta. Por que eu falo isso? Quando a gente vai pegar um alimento, nós vamos pegar um alimento que vamos pegar o milho. O milho ele é rico em energia, mas ele também tem proteína, ele também tem alguns minerais, ele também tem extrato etéreo, ou seja, tem lipídios, tem gordura. Quando eu vou fazer o meu balanceamento, as exigências são em proteína e energia.
Então, quando eu aumento energia, eu não consigo aumentar a energia, eu consigo colocar um alimento, né, que ele foi transformado num ingrediente, com mais ou menos energia, e vou substituir com um que tem menos energia. Só que a hora que eu estou substituindo, eu mexi tanto em energia, quanto proteína, quanto em lipídios, ou seja, na organização de porcentagem de ingredientes, eu faço, toda vez que eu mexi, aumentei milho, diminui proteína, mexi em proteína, aumentei milho, diminui, por exemplo, farelo de soja, eu aumentei energia, baixei proteína, eu mexi na taxa de lipídio, eu mexi nos meus minerais, ou seja, é muito complexo os cálculos. Então, por isso que hoje existem vários softwares, nós vamos estar trabalhando, que ele vai mostrar como a gente faz. Depois eu já mostro a imagem bem certinho de um software ali para vocês entenderem a facilidade que hoje a gente tem para fazer isso. Mas a gente tem que entender qual que vai ser o alimento que a gente vai estar substituindo, como é que a gente vai estar trabalhando. A gente vai entrar agora nas classificações dos alimentos. Vocês querem uns minutinhos de intervalo ali, uns 15 minutinhos para a gente voltar? Pode ser? Pode ser sim, Pro. Tá, então fizemos uns 15 minutos, agora são 9h57, 10h15, pode ser? 10h15 a gente volta ali, pode ser? Eu vou aguardar aqui, vou ajeitar aquela foto lá para nós, e depois a gente retorna.
Sim. Só vou ficar com a minha câmera um pouco fechada, mas tô aqui. Tá, vamos lá. Vocês estão... Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Ah, a tua aula dura mais em média, quanto tempo, assim? Ela vai até umas 11 e pouquinho? Pois é, isso eu não cheguei a conversar com vocês. Como que normalmente vocês estavam fazendo as aulas, essas online ou presencial? Eu não tenho tanto assim questão de horário, tá? Às vezes, se um conteúdo terminar antes, a gente termina e tá tudo certo. É só que também estender a mais, provavelmente vocês têm transporte, né? Não sei como é que funciona isso. Daí só me passam aí qual a opinião de vocês aí. Podemos até decidir isso aí. Normalmente na aula online a gente fazia um pouco menos de horário por ser um pouco mais cansativo, mais maçante para nós. Mas lá na presencial é mais tranquilo, né? Pelo menos para mim é mais fácil o aprendizado lá e não é tão chata, vamos dizer assim, né, com essas palavras. Então daria para deixar um pouco mais de tempo lá e um pouco menos aqui, na minha opinião, mas vamos ver a opinião de todos. Quem mais teria outras ideias ali? Nós podemos até estabelecer mais ou menos um horário de início 8 horas e fim, nós podemos também estabelecer, se vocês querem. Creio que sim, concordo. Tá. Também, hoje eu fiz intervalo, até porque tinha algumas coisinhas para fazer. 15 minutos me ajuda. Mas vocês preferem fazer intervalo nessas aulas ou querem seguir direto e a gente ir adiantando e parar antes? Eu acho Então, que é bem legal terminar antes e não fazer o intervalo, então, porque não dá para fazer o intervalo e terminar antes, né? Daí fica indevido. eu acho que sim também, principalmente nessa aula online, a gente não faz o intervalo, então, e toca direto e acaba terminando um pouco antes. E aí na aula presencial, como a gente pode se estender mais, aí a gente faz um intervalinho. Tá, perfeito, pode ser. Mais alguém teria algo diferente ou todos concordam com a Ana Luísa e Giovana? Então, acho que é isso. Não teve nenhuma objeção. Tá, então vamos fazer as aulas. Agora eu sigo até umas 11 horas, pode ser para vocês? E eu acredito que até ali esse conteúdo que eu tenho programado a gente chega, tá? E se precisar, salvo algum dia que tiver algum conteúdo que ele é um pouquinho mais complexo e de repente para a gente não deixar ele perdido para um outro momento, eu vou falar para vocês, ó, vai puxar um pouquinho mais. Mas se não, eu vou tentar me organizar para principalmente para essas aulas de segunda-feira, a gente condensar um pouquinho mais, porque realmente, né, não tem essa interação, às vezes a gente começa a se perder um pouquinho, realmente não, ela é mais cansativa um pouco. Mas tirando dessa primeira aqui, vamos tentar trazer algumas atividades para ela ser menos monótona, assim, tá? Mas devagarzinho a gente vai organizar, então. Vamos lá. Professor, eu vou te interromper de novo. Eu não me lembro que tu falou sobre os slides. Tu vai disponibilizar eles depois para nós? Sim, eu vou disponibilizar os slides, eu vou deixar para vocês, bem tranquilo. E, por exemplo, dessa aula aqui eu já tenho um resumo também montado, que também eu disponibilizo para vocês. Vocês viram, tem muitos slides, esse aqui que vocês estão vendo, por exemplo, só tem uma imagem, né? Mas ele não vai falar nada para vocês o que é um balanceamento de dieta. Então, vai ter algum resuminho que vai falar sobre isso para vocês terem, para fazer uma leitura complementar, para vocês entenderem para a próxima aula. Eu nem digo que é para a prova, né? Mas quem gosta de ter informações, eu disponibilizo para vocês ter, tanto para estudar para a prova, quanto para vocês ter, para vocês fazerem uma leitura e relembrar o conteúdo para as próximas aulas, tá? Então, isso é bem tranquilo.
E se precisar mais alguma coisa, vocês vão me questionando, que a gente vai colocando mais documentos, se vocês acharem. Posso botar alguns artigos, algum capítulo de livro, isso é bem tranquilo para a gente colocar para vocês ali. Eu só vou ver a questão de gravar a aula com a Prof. Sui, o que ela vai me dizer, se eu mantenho ela gravada ou não. Essa eu não estou gravando. E daí qualquer coisa, se a gente gravar, até vocês me lembram na próxima aula, aí a gente inicia e está tudo certo. Tá, essa é a imagem essa imagem que eu estava falando antes sobre o balanceamento de dieta. Agora vocês estão vendo a imagem, né? O que é? Bem simplesinho, tá? Esse é um software para fazer dieta. Ela está bem pequena, eu acredito, para vocês ali. Não sei se estão conseguindo ver bem. Mas no lado esquerdo, aqui onde eu tenho o mouse, aqui a gente colocou, por exemplo, aqui de uma fazenda que eu estava fazendo ontem à noite a dieta. Então, silagem de milho, a ração que vai no robô, um mix de farelo de soja que esse produtor utiliza, o milho moído, caroço de algodão, palha de trigo, um mix que ele utiliza para colocar o mineral, as vitaminas, vai tudo nesse mix aqui. E aqui uma silagem de milho safrinha. A gente colocou para identificar as duas silagens de milho. Esses são os ingredientes que nós estamos fazendo a dieta. E aqui a gente pode ver que está escrito alimento. Então, sim, os alimentos são a nossa base dos ingredientes que a gente vai estar trabalhando e o seu formato. Aqui a gente tem duas colunas, então a gente trabalha matéria natural e matéria seca. Mais para frente a gente vai explicar diferente disso. A única diferença que tem é a água que cada alimento tem, intrínseco. E a gente vai colocando um pouquinho de cada um, conforme cada categoria, enfim, os ingredientes. Por exemplo, uma ração que está com 7 quilos, um mix está com 5,2, outro está com 5, o caroço está com 0,8, palha está com 300 gramas, outro mix aqui com 0,4 e silagem de milho com 32 quilos. Esse é o balanceamento da dieta, mas balanceado em relação a quê? Né? Então, a gente tem aqui nessa parte da direita os nossos parâmetros. Então, aqui eu tenho o custo do animal, porcentagem de forragem, matéria seca na forragem, quanto que em relação ao peso vivo corporal esse animal está comendo de forragem, energia metabolizável disponível para produzir leite, proteína metabolizável disponível para produzir leite, enfim, uma série de nutrientes, vamos falar assim, ou parâmetros, que a gente vai estar analisando. Por exemplo, aqui tem amido, qual a porcentagem, extrato etéreo, que é gordura, né, FDN, aqui para baixo temos proteína, que não está aparecendo, enfim, são vários. E aonde que a gente analisa o que está bom, o que está ruim. Então, aqui vermelho, os 2 primeiros estão altos, mas é o que eu busco, mais leite, proteína está sobrando, nesse caso aqui, e fibra estaria faltando. Então, a gente tem que ter um cuidado nessa dieta, mas a gente está ajustando aos pouquinhos aquela propriedade. O que está verde, esse programa já me diz que está dentro do que eu busco. Então, quando a gente está fazendo o balanceamento, a gente muda um número aqui, né, uma quantidade do ingrediente, ele muda todos os outros aqui, porque como você vai trabalhar, cada alimento vai ter vários nutrientes aqui vão ser alterados. Então, o balanceamento ele não é complexo, eu entendendo o que eu estou fazendo com cada alimento e o que eu busco aqui de resultado do lado direito. Então, basicamente, nesse formato que a gente trabalha. Tem vários softwares hoje que trabalham desse jeito. Bom, então, saindo agora para os conceitos dos alimentos, nós vamos ter vários conceitos que a gente vai trabalhar e ele meio que vai ser trabalhado depois diretamente de início ao fim do semestre. Alguém saberia me dizer o que seriam alimentos volumosos com as palavras de vocês? Quem que pode dar um chute? O que é um alimento volumoso? A gente vai classificar em alimento volumoso e alimento concentrado. O que seria
alimento volumoso? Eu vou chutar. Eu acredito que o volumoso seria tipo a pastagem, a silagem, aquilo que vai ser fornecido para a vaca no coxo. Não sei. Parte sim. E qual a diferença seria de um alimento volumoso para um alimento concentrado nas palavras? O que diferenciaria? O que vem na cabeça? Não precisa ser conceito técnico que eu vou explicar depois. O volume eu acredito que seja para preencher ali o rumen, né? Ele tem volume, mas não tem peso, digamos assim. Concentrado vai ter mais os nutrientes ali. Próximo, eu acho que seria a quantidade de fibra, não é? E daí o Tá? volumoso tem maior quantidade e o concentrado menor quantidade de fibra. Também, exatamente. Mais alguém tem uma ideia diferente? Você vê que a mulherada está dominando o mundo, né? Os homens, ninguém quer participar. Otávio, Guilherme. Eu vou cobrar de vocês, né, meu? Tem que me ajudar um pouco, né? Mas, enfim, Giovana, você falou com as suas palavras realmente o que é, né? E o conceito de fibra também tá correto. Esses os dois caminhos. O volumoso, normalmente, ele vai ter uma quantidade maior de fibra, né? Nós temos aqui, ó, maior que 18% de fibra. Então, como eu vou ter mais fibra, ele vai ter menos proteína e menos amido, menos açúcar. Normalmente, isso vai acontecer. Então, quanto mais fibra tiver, menos denso de energia ele vai ser. Ou, como já a própria palavra já diz, menos concentrado. Ele vai estar mais diluído, né? Então, vai fazer volume, realmente. Então, os alimentos volumosos, eles fazem volume por causa da fibra. Aonde que a gente encontra a fibra? Né? Nas cascas, a gente encontra a casca dos grãos, nós vamos encontrar principalmente na estrutura de planta. Então, quando a gente olha para um pé de milho, por exemplo, olha o tamanho do pé de milho e olha o tamanho da espiga. E na espiga ainda tem palha, não vai ter no grão. Então, a gente tem muito mais palha, muito mais volume, né, na parte de fora do que nos grãos. Então, realmente isso que acontece. Na parte agronômica, se a gente fosse entrar, a planta ela trabalha para conseguir concentrar energia, concentrar nutrientes nos grãos, né, ou nas sementes, que isso seria para fazer a próxima semeadura, né? Então, na natureza, essa é a função. Quando cai uma semente no chão, ela vai ter energia para suportar as intempéries climáticas e, num segundo momento, ela conseguir germinar e crescer. Então, essa é a função. Alguém descobriu que se alimentar dessas sementes, desses grãos, eu vou ter a energia que tinha nessas sementes. Então, sementes e grãos, normalmente eles são concentrados de energia ou proteína. Então, mas o conceito final, né? Então, se a gente vai querer trabalhar para diferenciar um alimento concentrado de um alimento volumoso, é no teor de fibra. Então, tem mais de 18% de fibra, e aqui eu deixei fibra, mas é fibra bruta, é um conceito antigo que ainda existia, mas tendo maior de 18% de fibra, a gente já considera como alimento volumoso. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, as silagens, praticamente todas as silagens que a gente vai ter, seja de milho, de aveia, de sorgo, a maioria das silagens de trigo, são todos alimentos volumosos. O feno, propriamente, então, que seria o feno, a pastagem, o pré-secado, a base é a mesma, então, uma pastagem onde o animal se alimenta fresco, né? Então, a gente chama de pastagem, o pasto. Se eu deixar essa pastagem aqui, eu cortar ela e desidratar 50%
fazer uma compactação e um isolamento para não ter oxigênio, eu vou fazer um alimento fermentado e também vai ser alto em fibra. Só vai ser um alimento que vai ter em torno de 50% de umidade, ou seja, eu pego um pasto que tem 75%, 80% de umidade, tiro a água no sol, desidrato ele uma parte e faço um alimento pré-secado. Então ele não é seco, mas ele está no caminho. Se eu não fazer esse pré-secado e deixar mais dias secando, eu vou chegar e vou obter um feno, que aí é uma forragem seca, né, também como fonte de fibra. Então, volumoso, basicamente, quando a gente vai trabalhar, está focado nesse caso, em porcentagem de fibra. Pro, quanto mais seca a matéria, ela tem menos nutrientes? Não necessariamente. Se a gente voltar aqui, se eu pegar a pastagem, eu vou voltar mais um slide para explicar um pouquinho melhor. Não sei se vocês estão conseguindo ver essas duas colunas, os números estão aparecendo para vocês bem? Aparece, mas é bem pequenininho, daí a gente tem que aproximar, porque eu estou no celular hoje. Tá, tem que aproximar. Eu vou tentar explicar aqui. Nessa primeira coluna aqui a gente tem assim, ó, quilos, tá aqui, essa primeira coluna é o alimento, e aqui a gente tem quilos por dia de matéria seca, entre parênteses. Nessa coluna aqui, a gente tem quilos por dia de matéria natural. O que diferencia um do outro? Quando eu mexo num, ele mexe no outro também. Por quê? Eu coloco para o sistema quanto de matéria seca tem o alimento, ou seja, quanto de água. E a diferença entre matéria natural e matéria seca é simplesmente a quantidade de água que o alimento tem. Então, assim, quando eu desidrato um alimento, desde que eu faço da forma correta, eu pego essa pastagem, faço o corte dela, deixo secando no sol, ela vai perdendo umidade, a única coisa que ela perde é água, mas todos os nutrientes eles permanecem. Então, teoricamente, se eu pegar em quilos de matéria natural, o que tem mais nutriente em matéria natural é o feno, depois o pré-secado e depois a pastagem, considerando que era a mesma pastagem. Só que se eu trabalhar na matéria seca, muito provável que os três tenham a mesma concentração de nutrientes por quilo de matéria seca. Não sei se você conseguiu explicar essa parte. Entendi, sim, entendi. Então, a gente sempre vai trabalhar principalmente em ruminantes, que vai trabalhar com volumoso, a gente vai trabalhar matéria seca, tá? Isso vai ser sempre a gente vai trabalhar os nutrientes em matéria seca, né? Os ingredientes em matéria seca, porque a água ela não conta na dieta quando a gente vai fazer os cálculos de quilos de matéria seca que vai ser ingerido. Então, essa vai ser a diferença que vai ter. Professor, eu tenho uma dúvida também. Sim. Quando a gente fala de cavalo, a gente fala bastante em alfafa. E aí eu queria saber qual a diferença da alfafa e do feno, porque me parece que ela é um pouco mais seca. Não, na verdade, assim, o feno é a técnica que eu utilizo para conservar um alimento. Então, a silagem eu posso ter silagem de milho e silagem de trigo, por exemplo. Eu posso ter feno de azevém, eu posso ter feno de alfafa, eu posso ter feno de aveia, eu posso ter feno de tifton. Então, quando eu coloco feno, ele é o que seria o feno? Uma forragem seca, né, que fonte de fibra. O que seria alfafa? Né? A gente usa para equinos mais alfafa do que os outros. A alfafa tem uma digestibilidade melhor e ela tem mais proteína. Então, se eu vou trabalhar para um animal para fazer uma manutenção e ter mais músculo, vamos pensar assim, eu não preciso engordar um cavalo, eu não quero engordar ele, mas eu quero que eles tenham uma força melhor, ele esteja numa condição melhor. Então, eu vou fornecer alfafa que tende a estar muito mais próximo das exigências nutricionais do que um feno de azevém, por exemplo. Então, o que muda
na verdade, vai ser a composição que ele vai ter, mas os dois vão ser secos. Tanto o feno de gramíneas quanto de alfafa, os dois vão ser o mesmo feno. Muda a concentração de proteína, muda a quantidade de fibra, digestibilidade, que a gente vai trabalhar para frente, mas a técnica é a mesma. Vocês conseguiram responder? Sim, entendi. Tá, então vamos lá. Então, a questão de volumoso. Quando a gente vai entrar em concentrado, a gente classifica os concentrados em dois subgrupos, vamos falar assim. Os energéticos e os proteicos. Tá? Então, essa vai ser a diferença. Qual que seria energético? Alguém me diga um ingrediente, um alimento rico em energia. Pode ser qualquer alimento, seja ao Dante, ó, agora sim, agora estão me ajudando aqui. Ó. Exatamente, o milho. O milho é um alimento energético. Então, nós vamos ter. E aqui embaixo, já tem aqui do lado o farelo de soja. Esses, por muitos e muitos anos, foram o padrão ouro de alimento energético e alimento proteico. Basicamente, as rações eram feitas com milho e farelo de soja. Então, milho e soja. Hoje, a gente já aumentou mais esse leque. O que vai mudar entre... como é que eu vou classificar entre energético e proteico? Então, recapitulando, alimento volumoso, mais de 18% de fibra. Para eu considerar concentrado, menos de 18% de fibra. Energético vai ser o que sobra, porque proteico a gente classifica quando tem mais de 18% de proteína. Então, tendo mais de 18% de proteína e menos de 18% de fibra, ele é um alimento proteico. Menos de 18% de fibra e menos 18% de proteína, ele é um alimento energético. Não sei se eu consegui passar para vocês. Alguém ficou com dúvida sobre essa classificação? Sim, para mim vai ter que repetir, desculpe. Tá, não, bem tranquilo. Vamos lá. Alimento volumoso tem mais de 18% de fibra bruta. Concentrado, nem vamos separar em concentrado energético de proteico. Para ser concentrado, menos de 18% de fibra. Se ele tem menos de 18% de fibra, ele já é concentrado. Mas é concentrado proteico ou é um concentrado energético? Então, para eu saber, eu vou analisar a proteína desse meu ingrediente. Um concentrado proteico, ele vai ter que ter, então, menos de 18% de fibra, para ser classificado como concentrado, e mais de 18% de proteína bruta. Então, esse é o conceito que a gente vai ter. Então, primeiro vamos ver se ele se classifica como concentrado volumoso, e num segundo momento, vamos analisar a proteína. Tem mais de 18% de proteína? Tem. Então, ele é proteico. Ah, ele tem menos de 18% de proteína? Concentrado energético. Esse vai ser a classificação que a gente vai estar trabalhando. Ficou um pouquinho mais claro? Sim, vai ter essa subdivisão, então. Uma Os subdivisão. alimentos podem ser, digamos assim, volumoso e concentrado. Volumoso acima de 18% de fibra bruta e concentrado vai ser em relação à proteína. Seria isso? Isso aí. Aí, ele tem que ter primeiro... proteico seriam mais de 18% de proteína bruta e energético, daí seria menos de 18% de proteico, seria com mais fibras. Não, mais energia. Ele vai ter mais energia, mas a gente não analisa essa questão. Vamos tentar... Menos 18%, então, de fibra, então, seria isso? Qual que é a diferença do proteico com energético? Que eu fiquei na dúvida. A diferença entre... Primeiro, vamos fazer a classificação de novo entre volumoso e concentrado. Tá. Volumoso, mais de 18% de fibra. Tá. Mais de 18% de fibra bruta. Uhum. Concentrado, menos de 18% de fibra bruta. Esse é o conceito. Então, depois que eu classifiquei quanto a fibra, agora, dentro dos concentrados,
Eu já sei que eles têm menos de 18% de fibra bruta. Ah, Só que, né, agora eu vou para uma segunda divisão desses grupos. Ele é um concentrado proteico, aí realmente, quando ele tiver mais de 18% de proteína bruta. E ele vai ser energético quando tiver menos de 18% de proteína bruta. Dentro dos entendi. concentrados, a gente vai fazer a divisão, a subdivisão em relação à proteína bruta. Entendi. Eu não avalio mais a questão de fibra. A fibra ela foi Entendi. para classificar entre volumoso e concentrado. Tá? Entendi. Uhum. Por que essa divisão ela é importante? Depois, na prática, ela não se torna tão importante assim, mas agora, no começo, ela é importante. Por quê? Quando a gente vai iniciar uma dieta, principalmente em ruminantes, os principais ingredientes que eles iniciam, a gente inicia fornecendo, é volumoso, porque o volumoso tem um custo baixo e é da natureza do animal ruminante comer capim. É a natureza, comer volumoso. Uhum. Porém, à medida que eu vou aumentando produtividade ou aumenta a exigência nutricional, a gente chama de adensar a dieta ou concentrar. E já a palavra nos diz, a gente vai buscar alimentos concentrados. E daí, quando eu sei a classificação, eu vou entender, está faltando proteína, eu vou buscar um alimento concentrado proteico. Aí eu preciso de energia, eu vou buscar um alimento concentrado energético. Então, essa é a minha diferença, por isso que a gente classifica eles. Não, quando a gente vai falar, eu preciso aumentar a proteína da dieta, eu vou ter que tirar um alimento ou volumoso ou energético e vou ter que adicionar um alimento proteico ou mudar só nas quantidades dos mesmos alimentos. Então, essa vai ser a busca que a gente vai estar fazendo lá nas formulações. A gente vai usar muito isso. Tá? Então, agora, mais alguém ficou com dúvida sobre essa classificação? Qualquer coisa, vão chamando. Então, aqui seriam os concentrados energéticos, né? Então, os alimentos energéticos, né? Então, eles vão ser de baixa fibra, né? E nós vamos utilizar, além do milho, todos os grãos que têm bastante amido, vão ser alimentos energéticos, né? Então, esses vão ser os alimentos. Normalmente, depois dos volumosos, os concentrados energéticos são os que mais vão ser utilizados na alimentação, principalmente ruminantes e animais de produção em geral, que a gente precisa fazer crescimento para a produção de carne, assim, é o alimento que mais são os nutrientes que mais vão precisar, é a parte energética. E o proteico, então os proteicos que a gente vai estar utilizando, a gente vai entrar em detalhe na questão de aminoácidos, se vocês não tiveram essa parte aqui, é na parte de proteína que a gente entra nos aminoácidos, ou seja, uma cadeia de aminoácidos que é feita uma proteína, por exemplo. Então, uma caseína, uma lisina, uma metionina, isso a gente vai ter que estar inserindo para fazer as nossas proteínas propriamente. Então, isso vai ser trabalhado na sequência. Então, o principal é o farelo de soja, mas aqui, eu botei aqui, ficou ruimzinha a imagem, que é o milho, tá? O milho, ele é um concentrado energético. Porém, hoje, né, ali em Passo Fundo está sendo feita uma indústria que vai beneficiar cereais de inverno para fazer álcool. E vai sobrar o resíduo dessa produção de álcool, que se chama o DDG. Quando eu tiro a energia do milho, né, o álcool vai ser a energia, né, a fermentação vai fazer energia, vai me sobrar o resíduo do milho. E esse DDG, ele é da matéria-prima do milho, porém, como eu tirei o amido do milho para fazer o álcool, vai me sobrar esse resíduo. E esse resíduo ele é altamente proteico. Então, quando eu vou estar trabalhando, o milho ele é um concentrado energético.
o DDG, que é um subproduto, né, de uma indústria que foi utilizada no milho, eles transformam num concentrado proteico. Então, tem essa diferença. A gente tem que trabalhar cada ingrediente analisando ele separado. Então, eu posso utilizar hoje o milho de forma integral dentro de uma dieta, claro, vai faltar algum aminoácido, mas o milho entra na parte energética e um subproduto do milho entra como um concentrado proteico também. Vamos lá, quem que me ajuda aqui? A gente falou, vai ter alguns ingredientes que vocês não vão saber. Quem consegue fazer uma classificação, ou cada um aqui que pode ir me falando, em relação a volumoso, concentrado energético e concentrado proteico. Alguém saberia me dizer? Quem que diz o que o milho é? Esse tá fácil, né? Concentrado energético. Concentrado energético. E a silagem de milho? Volumoso. Volumoso. Farelo de soja? Concentrado energético. Metade certo. Vamos lá. Farelo de soja. Concentrado proteico. Concentrado proteico. O farelo de soja tem em torno de 45% de proteína bruta. E já que estamos falando de farelo de soja, do lado tem a casca de soja. Acho que é volumoso. Por que seria volumoso? Fibra. Porque a casca seria a sobra. A casca de soja, ela tem em torno de 30% de fibra bruta, né? Então, ela está muito próxima do farelo, né? Que o farelo é do grão. Às vezes tem até casca de soja dentro do farelo, mas a casca de soja, ela tem 35% de fibra bruta, né? Então, ela mesmo sendo, quando a gente chega numa fazenda, a gente pega a casca de soja, que ela é bem moída, ela tem o aspecto de um concentrado, uma raçãozinha. Mas, no conceito nutricional, a casca de soja é um volumoso. Polpa cítrica. Alguém conhece polpa cítrica? Eu não conheço. A polpa cítrica, na verdade, ela tem a natural, mas que a gente usa nas rações, ela é seca, então a polpa, na verdade, é a casca da laranja, né, que faz suco. Daí depois utiliza um processo químico lá com cal e é secado e peletizado. Nesse processo que a gente faz, né, então vai sobrar muita pectina, né, a laranja é rica em pectina, né, que é um nutriente muito interessante para ruminantes, e se utiliza. Então, ela é a casca, bagaço de laranja, vamos dizer, seco. A única diferença é que é seco. E aí, alguém teria uma ideia do que pode ser? Ué, então seria volumoso? Né? Qual a pergunta que precisa para nós classificar se ela é volumoso ou concentrado? Vamos lá, estamos no caminho. A quantidade de fibra? Quantidade de fibra, eu não passei para vocês, né? A polpa cítrica tem de 10 a 15% de fibra bruta. Então, polpa cítrica seria volumoso. Não. É concentrado concentrado. porque tem menos de 18 de fibra. Menos de 18%, exatamente. Esse é o caminho da polpa cítrica. E aí a polpa cítrica tem mais ou menos de 18% de proteína bruta. Os agrônomos não sabem me responder essa. Muito fácil, eles falam, depende. Né? Então, a polpa cítrica está ali só para confundir vocês mesmo. A polpa cítrica, nós temos várias, dependendo da preparação, dependendo da indústria que vem, tem umas que vai estar mais diluída e outras menos, a proteína. Mas, na grande maioria, ela fica com menos de 18% de proteína. Algumas ficam com mais de 18% de proteína, então vai depender do laudo bromatológico que vem. Se vai ser uma polpa com bastante
proteína, ela classifica como um concentrado proteico, senão ela vira energético. Então, a gente tem que cuidar conforme a diluição que eles fazem com os produtos no momento da retirada. Mas, enfim, só para ajudar vocês mesmo um pouquinho, né? Senão está muito fácil. Fenoditifton. Volumoso. Volumoso. E agora, o núcleo mineral. Núcleo mineral, o núcleo a gente fala de todos os minerais misturados, cálcio, fósforo, magnésio, enxofre. Seria um concentrado energético? Por quê? Quanto que ele tem de proteína bruta, professor? Oi? Quanto que ele tem de proteína bruta? 0 de proteína bruta. Então, ele é um concentrado energético. Exatamente. Então, assim, nessa classificação bruta, depois a gente vai ver, nessa classificação bruta de volumoso concentrado, ele seria classificado como concentrado energético, né? Menos de 18% de fibra bruta e menos de 18% de proteína bruta. Porém, os minerais, eles não entram nessa classificação, eles vão ser classificados como minerais e vitaminas, na classificação nutricional. Mas nessa classificação entre volumoso e concentrado, vocês estão corretos. Tá? É um concentrado energético, porque no concentrado energético eu não faço mensuração de mais nada a não ser de fibra bruta e proteína bruta. E ele está atendendo no concentrado energético menos de 18 de fibra bruta e menos de 18 de proteína bruta. Exatamente. E o DDG que eu falei para você sobre, que é o resíduo de milho, né, um subproduto do milho. Qual a classificação dele? Concentrado proteico. Concentrado proteico, exatamente. Então, assim, claro, primeira coisa que vocês poderiam ter me questionado, né, o milho, quanto de fibra tem? Né, porque como vocês não têm essa familiaridade, mas como a gente já veio discutindo alguma coisa, já foi. Não é tão difícil. Com certeza que nós vamos precisar de ter os laudos bromatológicos, com a composição e tudo, para fazer essa classificação. Mas, o que vem nessas classificações é dizer assim, ó, eu estou com uma dieta que eu preciso aumentar a proteína bruta. Que alimento vocês sugerem colocar na dieta, ou aumentar a quantidade desse ingrediente, para aumentar a proteína bruta? Basicamente seria milho? Não, o milho Proteína ele bruta? aumentar a proteína bruta. Farelo de soja? Farelo de soja, que é um concentrado proteico. Então, esse seria o caminho. Eu preciso adensar com energia, aí eu entro na questão do milho, que ele é um concentrado energético, tem menos de 18% de fibra bruta, menos de 18% de proteína bruta. Então, e o milho a gente já... eu estava falando lá que era um dos principais energéticos que a gente tem. Então, claro, isso aqui a gente vai ir trabalhando nos conceitos dessas classificações e vamos passar, isso é energético, isso é para proteína, um a um, porque entendendo essa base, a gente só vai ter que entender que animal que eu vou alimentar, com a sua exigência, e qual alimento eu posso inserir. Então, isso a gente vai estar utilizando. E depois o balanceamento não é o mais difícil, mas é essa complexidade que a gente vai estar alinhando para frente. Alguma dúvida? Eu vou seguir mais um pouquinho aqui e depois eu vou deixar vocês descansar, porque é muita informação, é muito nome, acho que vocês não viram na frente por um bom tempo, né? A gente vai ter outra classificação, vocês vão ver que vai ter várias classificações desses nutrientes. Na nutrição, tem várias classificações. Agora vamos classificar em relação a nutrientes. Aqui eu estou falando que nós temos macronutrientes
E no próximo slide nós temos micronutrientes. Então, os macronutrientes eu tenho os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né? E a gente basicamente fala que eles fornecem energia e estrutura. O que seria energia e estrutura? Energia é para fazer todas as funções vitais e também para compor, né, fazer crescimento, fazer produção, reprodução, enfim, todos esses fatores. E estrutura a gente fala ossos, pele, músculo, né, a parte proteica principalmente, né, que vai dar essa estrutura. Por que a gente chama esses três de macronutrientes e a gente tem os micronutrientes, minerais e vitaminas? Então, micronutrientes. Aqui se refere macro e micro, porque essa diferença? Alguém tem uma sugestão? Não sei, eu acho que pela palavra macro tem mais e micro é menos. Acho que seriam maiores e menores, né? São moléculas maiores dos carbos, lipídios e proteínas, e as outras são menores partículas, né? Ela está ligada também a isso, mas aqui na nutrição, Giovana, está nesse primeiro conceito. Eu não vi quem que respondeu antes. Você está na reunião. Fui eu, Ana. Então, assim, Ana, esse é o caminho. Vamos pegar na nossa alimentação. Vocês comem mais carboidrato, proteínas e lipídios ou mais minerais e vitaminas? Carboidrato, proteína e lipídio. Exato, né? A gente ingere carboidrato normalmente mais do que se deve ainda, né? Então, isso é quanto à inserção na dieta. Quando eu estava falando, por exemplo, de um feno de alfafa, eu estou falando que ele tem muito carboidrato, e o carboidrato aqui entra a questão de fibra também, é um carboidrato. O alfafa tem proteína e bem pouquinho lipídio. Mas quando eu entro com soja, por exemplo, tem bastante lipídio, tem bastante proteína. Quando eu entro milho, tem muito carboidrato, né? Na própria ração PET, se a gente vamos trabalhar ali, quem está ligado, elas têm bastante carboidratos e muita proteína. Dependendo da ração, vai oscilar a questão de lipídios também, dependendo da fase, dependendo da ração e o objetivo daquela ração. Então, são os três que mudam bastante. Então, aqui vamos pensar que a exigência do animal, vamos dizer que ela seria em grama ou em quilo, dependendo do tipo do animal. Mas, normalmente, eu vou trabalhar em grama, porcentagem, né? Então, a gente estava falando de porcentagem de proteína bruta, né? Então, quantas gramas em cada 100 gramas de alimento eu tenho de proteína. Então, isso nós estamos falando de macronutrientes. Então, basicamente, a maior composição dos alimentos, elas são carboidrato, proteínas e lipídios. Quando a gente vem no micronutrientes, minerais e vitaminas, né, nós podemos colocar aqui alguns aditivos, mas elas não têm, aditivos a gente não trabalha como um nutriente, sim um adicional, que a gente vai explicar para frente. Minerais e vitaminas, por exemplo, hoje um dos poucos minerais que a gente utiliza na culinária é o NaCl, né, o sal comum, né, o NaCl, sódio e cloreto. O restante de vitaminas e minerais, poucas pessoas ingerem a vitamina propriamente dita, né? Agora eu vou colocar uma colher de vitamina B, uma colher de selênio. Não. Esses micronutrientes, normalmente, eles já estão inseridos em alimentos que a gente ingere. Então, só que eles compõem uma porcentagem muito pequena dos alimentos. Então, se nós pegar o milho, tem muito carboidrato, tem ali em torno de 7, 8% de proteína e tem 2 ou 3% de lipídio. Quando a gente vai trabalhar, esse mesmo milho ele vai ter 1 a 2% dessa complexidade. Então, assim, no máximo, ele vai chegar a 2% de minerais e vitaminas. Mas é 2% de cálcio, fósforo, selênio, vários minerais e vitaminas vai compor menos de 2% de um alimento.
Então, eles já estão nos alimentos em uma menor quantidade. E, além disso, a exigência do animal, normalmente, ele é em miligrama. Então, a exigência é muito pequena, né, em porcentagem. Porém, essa exigência muito pequena, ela é, muitas vezes, essencial. Eu preciso ter 1 miligrama desse produto, que 1 miligrama ele funciona muito bem. Por quê? Ele não funciona na parte estrutural, na parte de energia, mas muitas vezes ele está trabalhando lá na célula para fazer, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, não sei se vocês já estudaram, senão a gente pode voltar na fisiologia, depende de sódio e potássio. Se não tiver sódio e potássio, não existe vida. Mas eu preciso muito pouco sódio e potássio no organismo, mas eu preciso, né? Se eu não tiver cálcio, né, nós não vamos ter o coração funcionando, não vai ter contração muscular, mas eu preciso uma pequena quantidade de cálcio lá nos organismos. Assim como eu preciso ter várias vitaminas. Para ter esse sistema imune funcionando, eu preciso de vitamina E, por exemplo. Né? Então, sim, uma série de funções que a gente vai estar trabalhando, 1 a 1 de cada mineral, 1 a 1 de cada vitamina, mesmo em pequena quantidade, mas a gente vai trabalhar. Para lembrar, se querem fixar aí esse conteúdo, macronutrientes preciso em grama, em grande quantidade. Micronutrientes preciso em miligramas, ou antigamente se falava em ppm, né, parte por milhão. Normalmente é miligramas que a gente precisa. Dúvidas sobre essa classificação? Aqui eu vou entrar, nós vamos começar a trabalhar 1 a 1 desses ingredientes. Eu acredito que nós podemos deixar para a próxima aula, que já é amanhã. Se vocês ficarem com alguma dúvida quanto a algum conteúdo de hoje, ou amanhã a gente vai vendo, eu acredito que nós podemos voltar e trabalhar mais a fundo sobre isso. Não sei se vocês acham. Estão cansados? Ótimo. Esses slides já estariam no AVA para a gente passar limpo? Eu já vou colocar agora. Ainda então não tá. estão. Tá? Eu estou com essa dificuldade, vou ver se a Sui já me ajeitou lá. Eu estou com dificuldade de acessar o AVA pelo e-mail corporativo. Tá?